Isaac não esperou ficar melhor em situação para poder exercitar a semeadura. Ele exercitou em tempo de seca, em tempo de fome. Custou a ele esse ato. E ele foi honrado por Deus. No mesmo ano, a sua semeadura, ele colheu. No mesmo ano, a 100 por 1. A cada uma sementinha que ele plantou, 100 grãos foi o retorno dele. Eu não estou aqui querendo dizer que a sua semeadura vai render 100. Eu não estou querendo dizer que vai vir daqui a um ano. Mas uma coisa que eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã: aquilo que você plantar, certamente você há de colher. Eu quero convidar então você a que abra no primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler os versos 1 até o 6, depois o 12 e o 13. Gênesis 26, de 1 a 6, depois o 12 e o 13. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e abençoarei, porque você e a seus dependentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão, pai de Isaque, me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Versículo 12. Isaque formou uma lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente, Senhor, inspirados pelo Teu Santo Espírito. É Ele, Senhor, que precisamos, que conduza esse momento, tanto em mim como também, Senhor, em todos aqueles que serão alcançados por essa palavra, para que ela possa, Senhor, encontrar acolhida em nossos corações e vida em nossas ações, palavras e atitudes. Nós assim oramos, desde já agradecidos o fazemos, porque nós oramos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. O texto é um texto bastante interessante. Ele diz que Isaque, filho de Abraão, está numa terra onde tinha fome. Aquela terra ali é uma terra complicada, o cenário ali é muito complicado, é muito difícil. A terra estava seca. Aquela região ali é uma região muito complicada. Você tem ali, desse lado aqui, a terra de Canaã. Aqui embaixo você tem o Egito. E nessa curvinha de Canaã para o Egito, tem um bracinho assim que parece até o Tony Stark. Sabe como o Tony Stark faz assim? Isso é o Mar Vermelho.
É um bracinho assim magrinho, de água, que divide em 2 dedinhos, que é o Golfo de Suez e o Golfo de Áqaba. Antigamente tudo isso se chamava Mar Vermelho. Só que isso não é o suficiente para poder irrigar a terra. Aquela região da península do Sinai, um pouquinho mais acima, que é o deserto do Negueb, parece muito com o nosso semiárido, um pouquinho pior do que o nosso semiárido aqui que a gente conhece no Brasil. Então, aquele lugar é um lugar que passa por tempos de seca e Isaac se encontrou naquele cenário. E aí então é engraçado porque Isaac ele planeja descer ao Egito. Só que a palavra de Deus é muito clara ali. Não desça ao Egito. Permaneça nessa terra por um pouco mais de tempo. E ali o Senhor renova com Isaac as promessas que ele tinha feito a Abraão. Isso é muito significativo. E assim, obediente, Isaac permanece nessa terra chamada Gerar, uma terra onde havia fome. E aí é bacana a gente perceber que Isaac não é nenhum supercrente, não. A gente pulou alguns versículos, mas a gente vai ver que Isaac, nesse texto que a gente pulou, ele comete o mesmo erro de Abraão. Por quê? Ele está numa terra estrangeira, e aí quando ele chega lá diante do rei, que é o Abimeleque, ele diz que a esposa dele é, na verdade, a irmã. Mente igual seu pai. Esse texto precisa ser tratado num dia de culto da família, né? Os erros dos pais sendo repetidos na vida dos filhos. Tem algo aí para a gente trabalhar. Mas o que eu quero que você perceba é que às vezes a gente olha os personagens bíblicos e a gente costuma chamar de heróis da fé, mas são homens como eu e você. Sujeito aos mesmos erros, mas também sujeito aos mesmos acertos. Depende do grau do comprometimento e da fidelidade que você tem ao Senhor. E aí então ele tem essas 2 ordens: não desça ao Egito e permaneça nessa terra. E o mais curioso, que chega a ser doido, é o que apareceu no versículo 12. Isaac, essa terra, ela está o quê? Passando por fome. Ela está em tempo de seca. Ele formou lavoura naquela terra. E no mesmo ano, colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Gente, na boa, humanamente, quando a gente olha para Isaac, a gente pode chamar ele de quê? Irresponsável, insensível, maluco. Como é que um camarada que está numa terra com fome, ele está numa terra seca, tem a brilhante ideia de fazer lavoura? Imagina isso. Só que aí, meu querido, eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou falar agora. No contexto da obediência, Isaac estava semeando para o seu futuro. Pescou? No contexto da obediência, Isaac estava semeando para o seu futuro. E aí nós temos o primeiro ponto a considerar na noite de hoje. Obedecer ao Senhor é o melhor plano. Quando a gente está em dificuldade, quando o negócio ficou ruim, ficou bravo para o nosso lado, o que a gente tenta fazer? Dar o nosso jeito. O famoso se vira nos 30. E aí naquela situação, quem poderia condenar Isaac de querer sair daquela terra ali complicada de Gerar e ir para o Egito? Egito, civilização top, organizada, bem estruturada, tem aquele rio Nilo ali que tem braço para tudo quanto é lado, uma terra extremamente fértil. A gente sabe que ali então era um grande polo agrícola. Vou descer para lá, porque lá vai ter alimento.
Nós aqui do Brasil, a gente vive essa realidade. Ou você não lembra daqueles círculos migratórios que acontecem do Nordeste para o Sudeste? Em que o nordestino ali, que até pouco tempo estava refém da prometida transposição do Rio São Francisco, que nunca saía, foi sair agora só, bagulho planejado por Dom Pedro, só foi sair agora. Refém, então, da seca, o que ele fazia? Descia para o Sudeste, para poder arrumar emprego, para ter alimento. E aí, então, Isaac teve o mesmo pensamento, vou descer para o Egito. E aí a palavra de Deus é muito bacana, porque ela diz o seguinte, que há caminho que para o homem parece correto, mas no final conduz à morte. Às vezes a gente acha que sabe tudo, e mal sabemos que nós estamos caminhando a passos largos para a morte. Meu queridão, a gente tem que se ligar naquilo que o profeta Jeremias falou para a gente, que ele relatou palavras de Deus ao povo de Israel. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não lhes causar danos, planos de dar esperança e um futuro. Meu irmão, a nossa confiança tem que estar em Deus, não é na nossa inteligência. Mas é engraçado que a gente acha que a gente é inteligentão, a gente acha que a gente é espertão, porque eu tenho várias graduações, eu tenho não sei o que, eu tenho experiência, eu tenho expertise, eu tenho uma opção de coisas que a pessoa diz que tem, diploma de especialização em Harvard que não existe. Quem pegou a referência pegou, quem não pegou, não pegou, né? A pessoa se enche lá de glórias e vanglórias, mas assim, a sabedoria e a inteligência humana reconhece a sabedoria de Deus como loucura. Os propósitos de Deus são insondáveis. A tônica do Evangelho não é inteligência humana, a tônica do Evangelho é obediência. Jesus, quando esteve aqui conosco, ele diz assim, eu vim para fazer o quê? A minha vontade que der na minha telha, é isso? Eu vim para fazer a vontade do Pai. E o apóstolo, Paulo, lá para os nossos irmãos de Filipos, tenham vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer uma opção de coisa, ele vai dizer o quê? Que foi obediente até a morte, e morte de cruz. A tônica do Evangelho é obediência. Então, meu queridão, lembra desse primeiro ponto. Obedecer ao Senhor é o melhor plano. Essa é a boa para a sua vida. A segunda coisa que eu gostaria de considerar com você é que se você deseja resultados na sua vida espiritual e material, haja. Não fique parado. Olha só, gente, Isaac semeou em tempos de escassez, em tempos de fome, em tempos de seca. Quem olha para um camarada desse pensa que ele é o quê? Maluco. Olha o trabalho absurdo que ele teve de arar uma terra, e quem teve a oportunidade de conhecer o semiárido nordestino, ou que pelo menos vê como é que é a terra ali na época da seca, é aquela terra dura, grossa. Eu fico imaginando, gente, é loucura, é loucura. Eu fico imaginando Isaac arando aquela terra. A gente tem que entender quando é que Isaac está na história. Quando Isaac está vivendo, o homem não dominava nem a manipulação de ferro. A gente vê que o povo de Israel é atrasadão. Porque até quando eles já estão lá na terra prometida, centenas de anos depois de Isaac,
quando eles precisam ter espada e amolar a espada, eles vão o quê? Até os filisteus, porque eles nem a técnica ainda de mexer. Então, naquele arado de madeira, no máximo com uma pedra ali na ponta, e o camarada forçando a barra para poder rasgar a terra e arar. Alguém poderia condenar ele, dizendo assim, cara, tu está maluco? Se você ainda tem alguma semente, come essa semente. Não faz sentido, porque a terra está seca, não está chovendo, não vai dar nada. Não tem lógica isso. Mas mais uma vez, meu querido, não é assim que acontece com Deus. Deus, ele age em parceria. Deus, ele age em parceria. Se liga o seguinte, dentro desse contexto de obediência, a gente falou que Isaac ficou na terra de Gerar, né? Deus proibiu dele ir para o Egito. E aí a gente vai lembrar da historinha. Quem é o papai? Abraão. Quem é o filhinho? Isaac. Quem é o netinho? Jacó. Jacó gerou quem? Os 12 que compunham as 12 tribos de Israel. Quem é que desceu para o Egito? Jacó. Desceu ele e seus filhos. O que aconteceu no Egito? Viraram escravos. Egito, gente, sempre na Bíblia, ele vai aparecer como um símbolo, como uma analogia ao mundo. Porque se tu for na onda do mundo, se tu for na lógica do mundo, é escravo do mundo que você vai ser. Por isso que você precisa, meu caro, escutar a voz de Deus. É Ele que tem as palavras da vida, para que produza vida e vida plena em você. Lembra lá, gente? Vamos lembrar de uma coisa aqui. Povo de Israel, já lá, depois de Jacó ter descido para o Egito, cresceram, ficaram lá cerca de 400 anos, desses 400 anos, anos finais, como escravo. Aí Deus manda Moisés liberta o povo. Moisés está lá. E aí o que acontece? Eles estão caminhando, estão saindo do Egito, deparam ali com o Mar Vermelho, atrás do exército de Faraó. E aí o que acontece? O povo começa a murmurar, a reclamar. E qual é a palavra de Deus ao povo de Israel? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Não é para poder ficar parado, meu querido. Não é não. Depois, quando termina e Moisés morre, assume Josué. Josué, ele está na boca do gol. Ele está ali chegando na terra prometida. Ele está ali, uma terra prometida que ele iria o quê? Tomar posse pela conquista. Ele teria que trabalhar para isso. E aí o que Deus fala para ele? Esforça-te, tenha bom ânimo, eu estou contigo. Deus quer formar parcerias com você. Então, se você quer acréscimo na sua vida material, na sua vida espiritual, saia do comodismo e haja. Lázaro estava morto há 3 dias, ele já fedia. E aí Jesus, ele fala o seguinte: removam a pedra. Porque você pode remover a pedra, mas o único que é a ressurreição e a vida é Jesus Cristo. E Ele quer fazer parcerias com você, Ele quer te abençoar, e Ele exige obediência e atitude de fé. E você precisa, meu irmão, se sacudir na noite de hoje. Hoje é dia de armar propósitos com o Senhor. Hoje é dia de restaurar alianças com esse Deus vivo, que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. É o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não fica parado, não. Não fica acomodado, não. Tenha visão de futuro.
tenha visão de futuro. Não espera sair de cenários difíceis para começar a agir. E agora se liga numa coisa. Seja intencional. Seja intencional nas suas atitudes. Meus irmãos, a gente está estudando sobre mordomia cristã. E aí o texto muito famoso, que fala sobre dízimo, é o texto de Malaquias. E aí, ali Deus fala, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Isso é diferente de colocar o Senhor à prova. Colocar o Senhor à prova é pedir, é fazer algo que vai contra o caráter de Deus. Fazer um pedido, uma oração, pedindo algo que vá contra a vontade de Deus, isso é botar o Senhor à prova. Mas o que Deus fala ali, através da boca do profeta, é: fazei prova de mim. Ou seja, me experimenta. Me experimenta. Eu tenho promessa, coloca ela à prova. Então, mesmo que estejamos num cenário de sequidão, coloque Deus à prova, experimenta. Toma posse das promessas que Deus tem para você. Então, o último ponto da noite de hoje, que a gente vai considerar é: semeie crendo que haverá colheita. Semeia crendo que haverá colheita. Tem um salmo muito famoso, que é o salmo de número 126, que ele diz o seguinte: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, meu querido, semeie crendo que haverá colheita. O esforço de semear é grande sim, mas nosso Deus é grande para poder honrar o teu esforço, a tua ação, o teu gesto de fidelidade e comprometimento para com Ele. Porque esse é o nosso Deus, é Deus de promessa, e Deus que não é homem para mentir. Esse é o nosso Deus. E aí eu quero perguntar para vocês: como é que você tem semeado aí na sua família? O que você tem semeado ao longo do tempo com a sua família? Tempos de qualidade com a sua esposa, tempos de qualidade com o seu filho. Você está ensinando o seu filho no caminho que ele deve andar? Olha aí, Abraão, pai da fé. Isaac fez a mesma coisa que ele fez. Coisas boas de Abraão também ficaram em Isaac. A história de Isaac não é só isso. Mas o que você tem plantado na sua família? No coração da sua esposa, no coração do seu esposo, no coração do seu pai, no coração da sua mãe, no coração dos seus filhos, no coração dos seus irmãos. O que você tem plantado? No seu trabalho. Como assim, pastor? Meu trabalho é o trabalho para receber salário. Sim, mas quanto você tem investido e semeado na sua capacitação? A galera adora reclamar. Ah, meu salário é pouco, meu patrão é não sei o quê, mas não sei o que lá. Mas fazer um cursinho, investir uma grana, para fazer um curso de aperfeiçoamento, não faz, não tem tempo. Fazer uma pós, se esmerar, procurar entender outras áreas, procurar aumentar o seu nível de relevância, aumentar a sua capacidade de entrega. E outra coisa, meu querido, o que você tem semeado no reino de Deus? O que você tem semeado no reino de Deus?
Gente, a gente está estudando mordomia na escola bíblica. E aí é o maior barato. Esse mês vocês não podem perder. Tem uma lição, que o nome dela é Não Sou Dizimista. O texto áureo dessa lição é Não Sou Dizimista. Se encontra no livro de Heresias, capítulo 1, versículo 71. Porque quem fala isso é 171 mesmo. E aí ali, a gente trabalha cada argumento frajuto e furado que as pessoas usam para poder dizer que não é mais dizimista. Ah, não sou dizimista porque isso aí pertence à lei cerimonial e então a cruz de Cristo acabou com a lei cerimonial. Ah, eu não sou dizimista porque isso aí é do tempo dos levitas. Estou dando spoiler aqui da lição já, né? Muito bem, vamos lá. Isso é do tempo dos levitas, os levitas acabaram, então não tem mais por que eu dar o dízimo. Mas, meu irmão, dízimo é princípio. Princípio, não é nem doutrina, é princípio de fidelidade, de gratidão e principalmente de honra a Deus. E o primeiro registro, não necessariamente o primeiro episódio na humanidade, mas o primeiro registro bíblico é Abraão, o pai do nosso personagem aqui, o Isaac, que eu já falei que já está bem distante de Moisés. O Abraão, ele entrega o seu dízimo a Melquisedeque. E aí a gente olha para o escritor de Hebreus e fala que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós não estamos falando de lei cerimonial ou do sacerdócio levítico. Nós estamos falando de sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, a qual Cristo pertence, a qual eu e você, como geração eleita, sacerdócio real, sacerdócio santo, pertencemos. E enquanto esse sacerdócio tiver missão na terra, o dízimo permanece. Então não venha com historinha não, mas eu convido a você, a mês que vem, tá na IBD se não tiver em pecado, vem para a IBD. E aí vamos destrinchar essas coisas aí. Oferta. Se eu falar de voto e primícia, gente, isso parece que a gente entrou em desuso. Não porque entrou em desuso, mas porque a gente peca. Gente, eu faço as lições da IBD. É muito engraçado, tá aí Demetrios que não deixa mentir, pastor Sérgio. Às vezes eu saio do meu gabinete assim, ó. Aí eu entro assim na sala do Demetrios, pastor Demetrios. Aí o que foi? Falei, caraca, eu tô apanhando pra caramba hoje. A gente é o primeiro a apanhar, gente. A gente que faz as lições. Quanta coisa Deus está tratando comigo nesse tempo. Quanta coisa Ele está colocando diante dos meus olhos. Eu pedi isso. Falei, Senhor, coloca aí. Coloca diante dos meus olhos o meu pecado, aonde eu preciso me consertar. Como eu estou revendo meus conceitos, meus valores. Oferta, gente. Me diz aí na Bíblia onde é que oferta é menor do que dízimo. Que a gente trata a oferta, é sempre uma ofertinha. Para missões, dá uma ofertinha. Dá não sei o quê, ofertinha. E aí a gente olha lá, por exemplo, o Abel, dando o melhor que ele tinha da primícia, que o pastor citou aqui. Não é só isso não. Quando o povo foi construir o tabernáculo, lá no deserto, a contribuição do povo, algo fantástico, as mulheres doando seus espelhos, ou seja, colocando a sua vaidade de lado, para poder doar o seu espelho que era de bronze, naquela época um espelho era feito de bronze, para poder fazer o altar do holocausto, a bacia. Depois, quando Davi foi construir o tabernáculo, que seria o primeiro tabernáculo, ele não pôde construir, ele só arrecadou para que Salomão construísse. Atualizando os valores para hoje, é da casa dos 2,5 bilhões de dólares, o que foi reunido naquela ocasião. E se a gente fazer a conta per capita ali,
é algo que deixa com vergonha qualquer um de nós, de tudo que a gente já ofertou na nossa vida. E aí a pergunta que fica é: o quanto você tem semeado no reino de Deus? Semeie crendo que haverá colheita. Eclesiastes 3, versículo 11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E aí eu pergunto para você: o quanto você tem semeado na sua família, no seu trabalho e aqui no reino de Deus? Isaac não esperou ficar melhor em situação para poder exercitar a semeadura. Ele exercitou em tempo de seca, em tempo de fome. Custou a ele esse ato. E ele foi honrado por Deus. No mesmo ano, a sua semeadura, ele colheu, no mesmo ano, a 100 por 1. A cada uma sementinha que ele plantou, 100 grãos foi o retorno dele. Eu não estou aqui querendo dizer que a sua semeadura vai render 100. Eu não estou querendo dizer que vai vir daqui a um ano. Mas uma coisa que eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã: aquilo que você plantar, certamente você há de colher. Esposo, esposa, filhos, irmãos, pai, mãe, levanta a sua mão se você tem esse hábito de semear na sua família separando esse tempo. Bacana. Os olhos estão fechados porque não é para ninguém julgar ninguém aqui. Agora me diz uma coisa: você entende que esse tempo, essa semeadura, ela pode ser melhor aplicada? Que você tem condições de melhorar a semeadura que você tem feito na sua família? Levanta a sua mão. Benção, maravilha. Galera da galeria também está participando. Agora eu quero fazer uma pergunta: você tem semeado de verdade no seu trabalho, investindo na sua capacidade técnica, investindo ali no seu conhecimento dentro da área que você atua? Levanta a sua mão. Bacana, legal. Você acha que isso pode melhorar? Levanta a sua mão. Eu não preciso nem perguntar, a pessoa já está levantando. Benção. No reino de Deus, está fazendo aquele silêncio misterioso, né? É para a gente pensar melhor antes de levantar a mão. Mas você tem semeado no reino de Deus? Levanta a sua mão. Ah, você crê que a sua semeadura pode ser maior e com melhor qualidade? Levanta a sua mão. Nós iremos louvar ao Senhor. Iremos cantar uma música que diz o seguinte: com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé, valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. E aí eu quero perguntar para você se hoje você quer levantar um propósito com o Senhor de fazer uma semeadura melhor, seja na sua família, no seu trabalho ou no reino de Deus. Eu quero que você levante então agora. Se você deseja fazer esse propósito com o Senhor, e está entendendo que você pode dar mais, como você se manifestou agora, mais tempo à sua casa, dedicação ao seu trabalho, dedicação ao reino de Deus, vamos agora diante do Senhor, firmar compromisso, e vamos cantar pela fé, celebrando e crendo que o Senhor é Deus de honra e que haverá de multiplicar a semente pelo qual você tem se proposto a plantar
nesse tempo. Santo Deus e Pai, está aqui teu povo, Senhor, eu um com eles, juntamente com eles, Pai, querendo chegar ao teu trono de graça e suplicar por tua graça e pela tua misericórdia. Porque, Senhor, sabemos que tudo que somos, que tudo que temos, vem de Ti, Senhor, e Tu nos coloca aqui como simples administradores, como simples mordomos. E nesse momento, ó Pai, queremos firmar contigo. E cada irmão aqui, Senhor, e cada irmã que está de pé, está nesse momento, firmando um pacto contigo. Não são, Senhor, em nome de Jesus, pensamentos levianos, mas votos diante do Deus Altíssimo, de semear na família, de semeadura no trabalho e semeadura no reino de Deus. Ó Deus, não sabemos quais são os cenários que cada um está vivendo aqui. Poderão, Senhor, estar vivendo tempos de sequidão, de fome na sua família. Momentos, Senhor, de dificuldades na vida profissional. Momentos, Senhor, de falta de compromisso contigo, experimentando talvez lógicas relacionadas ao Egito e ao mundo. Senhor, da mesma forma que Tu libertaste o nosso povo, liberta-nos também, Senhor, de avareza, de mesquinharia, de falta de fé. E usa-nos, Senhor, como instrumentos para o engrandecimento, expansão do Teu reino e glória do Teu nome. E agora, Senhor, aceita o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Louvemos ao Senhor com fé naquilo que estaremos cantando.